Boa noite a você, cidadão consumidor dessa noite. É um prazer estar falando com você de todo o estado de Mato Grosso e também de Porto Velho, Rondônia. E hoje nós teremos a participação aqui do meu amigo, advogado, especialista em direito do consumidor, Dr. Eric Rafael. Já vou chamar ele para cá para que ele possa me ajudar na condução desse programa. Boa noite, doutor. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, meu amigo Rolf, grande advogado. Que honra esta tribuna. É muito gratificante ter o senhor aqui comigo. E desde logo manifesto a minha estima e consideração a toda a produção e vamos juntos aqui tocar esse barco. Com certeza. Bom, como vocês já devem ter percebido, nem o Dr. Eric e nem eu somos Onofre Júnior, mas vamos estar aqui apresentando esse programa. E para isso, contamos com a sua participação. Então, nos siga lá nas redes sociais, Onofre Júnior Oficial, Cidadão Consumidor Oficial e também no nosso site, cidadãoconsumidor.com.br. Nós temos também o número do nosso WhatsApp que está aí na sua tela, 99691-2727. E nesse mesmo número você pode participar da nossa promoção Audiência Premiada do Comper, que estará sorteando na próxima sexta-feira agora, doutor, R$600 em Vale Compras. Nós tivemos, Simone, semana passada, o sorteio de quanto? R$3.000 que estava acumulado, né? Que big compra, hein? Eu acho que eu nunca fiz uma compra desse tamanho, hein, doutor? Nem eu. E sabe qual que foi mais impressionante, doutor Rolf? E, inclusive, emocionou toda a internet. Sim. É que a vencedora, ao dar uma entrevista, ela disse, olha, eu estava sem comida em casa. Nossa. E a filhinha dela depois adentrou ao vivo, juntamente com o Onofre, falando palavras tão bonitas, e quem precisa normalmente é grato, né? Quem precisa Verdade. E tem o coração bom é grato, então... E é bom a gente ver que quem ganha, sim, é quem de fato estava precisando, merece, né? E foi impressionante, doutor, porque a mulher que ligaram antes, ela não atendeu. E, de forma impressionante, ela mandou uma mensagem, não consegui atender, mas espero que quem ganhe precise. Nossa. Veja se não é o universo operando. Arrepiei a agora, manifestação hein, de Deus que Verdade. uma pessoa que necessite ganhe. Isso foi muito bacana, foi muito bonito. E eu sei que se você estiver precisando, tem o coração puro, é positivo, vai acontecer. É verdade. E você pode participar, pode ser o próximo sorteado e pode vir a ganhar também os R$600 em Vale Compra. Então, para isso, você precisa estar atento, precisa mandar a sua selfie nesse número, vou repetir o número, 99691-2727. Lembrando, a selfie tem que ter o programa de fundo. Pode aparecer o Dr. Eric, pode aparecer eu, pode aparecer o Onofre nos outros dias da semana, não tem problema, mas precisa ter o programa no fundo. E lembrando, não basta isso também, precisa ter o seu nome e o local de onde você está falando, para que a gente possa te identificar posteriormente. Mas nós teremos hoje, doutor, uma matéria que eu estava lendo o tema dela, eu achei assim, bem interessante, tá? Porque eu nunca tinha parado para pensar no título dessa matéria. A matéria é do Banco Central do Brasil e o título dela diz o seguinte: você sabe qual a diferença entre endividamento saudável e superendividamento? Doutor, eu confesso que eu não conseguia imaginar o que seria um endividamento saudável. Mas depois de uma análise mais minuciosa, eu pude ver que é possível sim. Existe. Sim. Existe. Com uma coisa bem planejada, às vezes você consegue trabalhar melhor com dinheiro do que se você fosse lá e pagasse tudo à vista. Com certeza, doutor. E lembrando que a partir do assumir compromisso, não há qualquer problema. A sua responsabilidade social com o seu contrato, com o seu credor, é um endividamento saudável. Sim. Logo, a partir do momento que você acumula dívidas, se torna superendividamento. O grande problema do brasileiro em geral, doutor, é que quando ele percebe que ele tem um pouquinho de crédito, ele abusa, né? Muito. Aí, não, eu faço uma conta aqui, olha só, isso aqui eu estou comprando sem juros.
Então, Cabe quer no meu dizer, salário? Cabe. Em vez de eu pagar à vista, eu pago a prazo sem juros, não vai mudar o valor, tá? Só que daí sobrou, porque eu só tive que pagar uma parcela, então vou comprar mais alguma coisa. Só que também foi sem juros, então eu compro mais uma e assim você vai ficar cheio de parcela. E quando você percebe, todo o seu salário está comprometido com um monte de parcelinha. Tudo sem juros, mas cheio de parcelinha e você não consegue guardar nada, não consegue se programar, não consegue ter uma reserva saudável. Muito bem, doutor. E lembrando que a psicologia do consumo, ela ensina que nós, consumidores, somos movidos à emoção. Sim. Pois naquele momento eu estou fazendo a aquisição de uma venda a crédito, de uma compra a crédito, e não há problema algum para o meu cérebro naquele momento. Mas quando a dívida acumula, eu preciso manter o mínimo existencial. O arroz, a comida dentro de casa, o café da manhã, pagar a conta da luz, se não vem. Então, E muitas vezes isso não dá para ser no crédito, né? Exatamente. Mas a matéria diz o seguinte: como reconhecer se você está super endividado? E qual a diferença entre ter um nível saudável de dívidas e entrar no super endividamento? Neste vídeo do canal do Banco Central, vai ser explicado quais são os 4 critérios para avaliar o nível de endividamento de uma pessoa. Roda a matéria pra gente. Oi gente, eu sou a Gisele do Banco Central e nesse vídeo eu vou te falar sobre uma coisa horrível chamada superendividamento. Sim, é horrível mesmo, pior que assombração. E aqui a gente também vai te dar dicas para tentar reconhecer se você ou alguém próximo a você está flertando perigosamente com esse monstro. E sim, é um monstro, é horrível e dá um trabalho danado para sair. A gente chama de superendividamento quando as dívidas de uma pessoa começam a impedir que ela consiga atender às suas necessidades básicas. Ou seja, ela não consegue mais pagar pela moradia, pelo vestuário, pelo transporte e até mesmo, às vezes, até pela sua alimentação. Então, primeira lição: superendividamento não é o mesmo que endividamento, ok? É uma situação extrema, mas que varia de pessoa para pessoa, porque varia de acordo com a renda ou a situação financeira daquela pessoa ou família. Se você faz um financiamento para comprar uma casa ou pega um empréstimo para pagar um curso, mas você está com as contas em dia, sem sufoco, então tá tudo ok. Isso significa que eram gastos planejados, com um propósito definido e dentro das suas condições de pagamento, certo? Então isso que a gente chama de endividamento saudável. Agora imagina que você, depois desses financiamentos, teve uma emergência médica e precisou fazer um empréstimo para conseguir pagar pelo tratamento. As contas básicas ainda estão em dia, mas você sente que se sair um pouquinho da linha, as coisas desandam. Então nesse caso, provavelmente você entrou numa zona de endividamento elevado e até de endividamento de risco. No superendividamento, a coisa desandou, porque depois da emergência médica que você ainda está pagando, você achou que precisava curtir um pouco mais a vida, então decidiu tirar férias e comprar aquele carro novo que você sempre quis. E para isso, fez 2 novos empréstimos. E aí, quando você viu, já não dava conta de pagar nada. O banco tomou seu carro e você começou a pegar um empréstimo para pagar o outro empréstimo, e a cada vez a juros mais absurdos. Então veja bem, nem toda situação de endividamento é uma situação de superendividamento, mas é preciso ficar atento e ter cuidado, porque até mesmo uma situação de endividamento saudável, se não for bem gerenciada, pode evoluir para uma situação de superendividamento. O crédito em si não é o vilão. O crédito usado de forma responsável e controlada é muito importante nas nossas vidas. Por exemplo, é muito importante ter crédito para poder financiar uma casa, para poder comprar um carro ou até para montar aquele negócio que você quer. Então, quando que ele começa a ser um problema? Quando você passa a utilizar o crédito para pagar despesas diárias, mensais, regulares. Ou seja, quando você utiliza o crédito como um complemento da sua renda regular. Por exemplo, quando você parcela uma compra no mercado, que você sabe que semana que vem você vai ter que fazer de novo, é um sinal de alerta. Aliás, de maneira geral, uma pessoa não sai de uma situação financeira estável para uma situação de superendividamento de uma hora para outra. É um processo que leva um tempo e dá sinais de alerta no caminho. Então, para você ficar ligado e conseguir reconhecer se uma pessoa está entrando no superendividamento, eu vou te contar como é que a gente faz aqui no BC. Aqui a gente usa 4 indicadores para avaliar se a pessoa tem um endividamento de risco. Primeiro, se as dívidas comprometem mais da metade da renda, ou seja, se a pessoa ganha R$2.000 e depois de pagar todas as dívidas, sobra menos de R$1.000. Segundo, se a renda, depois de pagar todas as dívidas, ficar entre R$500 e R$600, que é abaixo do que a gente chama de linha da pobreza. Terceiro, se a pessoa está inadimplente, ou seja, se ela seguidamente não consegue pagar as contas. E quarto e último, se a pessoa tem empréstimos no crédito pessoal, no crédito rotativo e no cheque especial, geralmente um para pagar o outro. É o que a gente chama de multimodalidade.
endividabilidade. Se a pessoa se encaixa em 2 desses critérios ao mesmo tempo, a gente a considera um endividado de risco. A gente está considerando aí endividamento com bancos, cooperativas financeiras, ou seja, dívidas com o sistema financeiro. Mas quase sempre essa pessoa também possui dívidas fora do sistema financeiro, como crediários em lojas, empréstimos com amigos ou até com desconhecidos a juros super altos. Então pode ser que ela também já esteja super endividada. Pessoal, superendividamento é uma situação muito triste, muito delicada, que afeta a pessoa financeiramente e psicologicamente. E não só ela, mas também toda a sua família. Todo mundo sofre. Então fique atento a esses sinais para não entrar por esse caminho, beleza? Bom, doutor, eu acho que a matéria, ela nos deu pelo menos um norte, mas lógico, bem genérica, né? Bastante. Não tratou de forma minuciosa. Quando ela falou ali que depois que você paga tudo, te sobra R$600, você está super endividado, eu não sei se eu consigo enxergar dessa forma, porque Muito bem. se você pagou tudo e te sobrou R$600, está sobrando. Você está adimplente. Está adimplente. Então, assim, eu estou abaixo da linha da pobreza? Não tá. Por quê? Porque o que sobrou de R$600 foi depois que você pagou tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a matéria dá um norte, sim, mas deixou um pouquinho a desejar. De fato. E lembrando, Dr. Rolf, por quê? Se você sobra de R$500 a R$600, você pode utilizar este valor para fins de investimento. Sim. Em contrapartida, Ser um investidor ainda. E você está adimplente com o mercado. Eu não estou super endividado, eu estou adimplente. E uma ou outra observação, é sempre importante ressaltar aos nossos telespectadores, que o superendividamento, ele tem uma previsão legal. E a própria lei taxa que deve haver um rol de credores para que eles possam compor o polo passivo. Diante dessa orientação, até porque para se criar uma lei, principalmente dessa natureza, é necessário um lapso temporal de estudo. E a psicologia do consumo, ela ensina que você, quando muito motivado pelas compras habituais, agindo pela emoção, com certeza você irá ficar super endividado. Eu vejo assim, 2 coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma, falei agora há pouco que o endividamento, ele normalmente é um degrauzinho, tá? Você faz um compromisso e você vê que cabe no bolso, você faz o próximo. Você vê que cabe no bolso, você faz o próximo. Então, um vai levando ao outro, tá? Então, como o senhor falou também, agir por emoção na hora do crédito, tá? Isso é um vilão. E a segunda coisa que eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado é quando ali, falou muito bem, por exemplo, eu tenho um salário de R$10.000 mensais, fixo, e eu tenho um cartão de crédito de mais R$10.000 mensais. E eu coloco na minha cabeça que o meu salário é R$20.000 mensais. Eu vou gastar R$20.000 todo mês. Todo mês eu vou estar entrando no rotativo do cartão de crédito. Por quê? Porque eu não vou conseguir pagar 20 mil, porque eu só ganho 10. Então, todo mês eu vou ter que estar fazendo um empréstimo novo ou um rotativo novo para estar suprindo os outros 10 que eu só ganho na minha cabeça, mas que ele nunca entra no meu bolso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os créditos que são pré-aprovados, liberados, que já estão lá, quando você abre o extrato da sua conta, o seu aplicativo do celular está lá, limite pré-aprovado, cartão de crédito já aprovado, porque aquilo lá não é nosso, aquilo é do banco. E toda vez que a gente pega, a gente tem que lembrar que está saindo do que de fato é nosso e não somando com o que de fato é nosso. E olha só que importante, doutor, porque como funciona a publicidade do banco? Emotiva. Sim. Você tem R$20.000, você ganhou um super crédito. Eu não ganhei, eu vou ter que pagar. Vai ter que pagar, você instiga o consumidor a fazer isso. E logo ele vai estar entrando numa dívida e vai se afundando. Então, doutor, principalmente daquilo que o senhor falou agora há pouco, que nós agimos muito pela emoção, eu tenho 10 mil de salário e eu tenho mais 10 mil de limite de cartão de crédito, a melhor forma de mudar o país é através das políticas de educação financeira nas escolas, porque nós já carregamos isso com um lapso temporal, né? A teledramaturgia, que foi muito forte no Brasil, conseguiu muito modular a cabeça das pessoas, os marketings dos cartões de crédito, das operadoras, dos bancos, aquela emoção, você vê aquela casa linda, aquele carro novo, mas na verdade
tudo não passa de uma estratégia de venda. E se você é bem informado, você é libertado. Verdade. Mas está na hora de coisa boa, está na hora de mandar abraços, tá? E os abraços vão primeiro para as cidades. Vamos lá. Jucimeira, essa eu sei onde fica. Arenápolis eu também sei onde fica. Tapurá, Tangará da Serra, Diamantino, Denise, Cáceres, Itaúba. Olha, aí eu vou ficar devendo. Você sabe, Simone? Ao lado de Colíder. Ah, aqui, ó. Professor de geografia aqui do meu lado, ó. Aripuanã eu sei e Poconé também. Então, de todas essas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10, eu só não sabia uma. Então, toda média. Mas tá valendo, tá valendo. Toda média. Mas também, dessa vez, foi tudo Mato Grosso, né? Mais tinha fácil. que saber, né? E aos telespectadores, nós temos abraços também para Lindaura Souza, Vander Rondon, Rony Ribeiro, Sônia Silva, Tiene Prado, Aparecida Medina, Nayara Aline, de Juína, Divino Pereira, de Nova Mutum, Wellington Oliveira, de Porto Velho, Rondônia. Então, o senhor viu, nós não estamos apenas em Mato Grosso, nós temos gente assistindo lá em Porto Velho, Rondônia. E aqui a gente já teve telespectador, que eu me recordo, até do Japão, não foi? Portugal, Japão. Então, eu mandei abraço aqui basicamente para Mato Grosso e um aqui para Porto Velho, mas nós vamos mais longe que isso, Nós doutor. estamos no mundo. Nós estamos no mundo, a internet possibilita isso. Então, você também pode estar aí participando e estar aqui mandando o seu nome para que a gente possa estar mandando um abraço aí para você. Você conhece, doutor, o nosso... pergunta besta, mas... Eu sei que você conhece. É o nosso maior portal de defesa do consumidor do estado de Mato Grosso. Sim, com certeza. E sabe falar aqui para a gente qual que é o endereço? É o nosso site, né? cidadãoconsumidor.com.br. Então, e lembrando... aqui, ó a cola que o Dr. Eric passou. Por que você ainda não acessou? Entra lá, acessa, acompanha. Essas matérias que nós colocamos aqui no programa vão estar sempre no site. Então, você tem um monte de ferramenta para nos acompanhar. Você tem lá o Facebook, Onofre Júnior Oficial, você tem Cidadão Consumidor Oficial e você tem, sobretudo, o nosso site, que é o maior portal de defesa do consumidor. Mas, ainda assim, ficou com dúvida? Tem lá o nosso WhatsApp, olha lá, 99691-2727 e nele você pode tirar a sua dúvida diretamente e o Dr. Eric, aqui do meu lado, vai estar sanando essas dúvidas que você mandar para a gente. Vamos juntos. Não, a gente vai fazer um bem bolado aqui. Como eu já falei para Simone, as mais difíceis hoje a gente passa para o Dr. Eric e as que sobrarem passa para mim. Tá bom? Mas vamos lá. Nós temos mensagens de WhatsApp hoje? Temos. Então, vamos ver aqui na tela? Eu tô acostumado a ficar do outro lado, eu tenho que virar para cá. Olha lá. Aqui... nós dois ali, doutor, eu tenho certeza que é para participar da promoção. Com certeza. Boa noite, estou ligado no programa, sou Luiz Ambrósio. Tudo bem, Luiz? É da onde, Luiz? Ele não colocou da onde, né, Simone? Não tem para cima também? Então, coloca para gente da onde você é, Luiz, para participar da promoção, tá bom? Vamos ver a foto, também está completa. Meu nome é Eusébia. Também precisa colocar o local de onde você está falando, Eusébia, para participar da promoção. Mas a selfie está ok. Mais alguma? Boa noite, amados de Deus. Que Deus multiplique maravilhas na vida de vocês. Simone Maria Sorriso, deve ser Sorriso MT, tá? Tá participando, Simone. E eu gostei da selfie, olha lá. A gente saiu bonitão, doutor. Valeu a pena, né? Eu gostei. Tem mais? É uma forte concorrente a ganhar. Verdade, verdade. Bom, aqui é um vídeo, né? Eu acho que a selfie virou um vídeo selfie. Roseli do Carmo Freitas, estou assistindo o programa. Coloca o vídeo pra gente ver se aparece ela. Não? Bom, aparece a voz dela, né? Não, é a minha. Tá, então faz o seguinte, tira uma foto sua e manda pra gente, tá? Ou
faz uma filmagem que apareça a TV e apareça você também, que a gente vai contar como selfie. Olha lá, de Confresa. Então, o Luiz Ambrósio, ele completou aqui, ele está participando da promoção de Confresa. Mais alguém? Vamos ver, meu nome é Eusébia, Parque do Lago, Várzea Grande. Legal, já está participando, Eusébia. Dona Teté, ela que me denunciou por Onofre esses dias, ela acha que eu esqueci. Então, boa noite, Onofre Júnior e Simone, Teté Prado, do Carumbé, MT. Deus lhe abençoe e ilumine. Oi, boa noite, Onofre Júnior, Simone, Dr. Eric, Dr. Rolf, Teté Prado, Carumbé. Tá participando, dona Teté, boa sorte. E eu não guardo mágoa não, tá? Mais alguém, Simone? Vamos ver. Ela colocou. Tá, então ela juntou os dois vídeos para formar uma selfie. Beleza, tá valendo. Então, próximo. Vamos ver se aparece a pessoa. É o Luiz, não é? Que participou agora há pouco com a gente? Isso, olha lá, é lá ele de só Confresa. aproveitou isso, ele só aproveitou e mandou um videozinho também para mostrar que ele está ao vivo. Nós temos mais alguém aqui de Sorriso, ó. A Simone já falou. Boa noite, doutor. Deve ser doutor Rolf, né? Eric e Simone, abraço. Ronail Lara, do bairro da Lixeira, já está participando também, Ronail. Um abraço. Olha eu aqui, só esperando o sorteio de sexta. Boa noite a vocês. E aí, quem que é? Vamos lá, dona Elza Sena do CPA 3. Foi essa senhora, olha lá a mensagem dela. Acabei de perder R$3.000. Demorei para atender. Foi o caso que o senhor falei agora há pouco. Falou agora há pouco. Então, aí, ó, já foi sorteado uma vez. Infelizmente, não conseguiu ganhar os R$3.000, mas pode, quem sabe agora, estar ganhando os R$600 de sexta-feira. E lembrando que ela é do CPA, doutor. Quem é do CPA tem sorte garantida. Não, e apareceu nós dois ali, doutor. Então, a sorte é dobrada. Dobrada. É. Bom, mais uma da dona Teté ali. O dia que eu for aí no programa do Onofre, Dr. Rolf vai fazer um bolo e levar para vocês. Aí, para o senhor me perdoar, tá bom? Um abraço, tchau. Vou cobrar, hein, dona Teté? Cobre. E o senhor vem para comer junto. Com certeza. A gente saber se o bolo da dona Teté é bom de fato. Eu me dou por intimado. Então, e está convidado, tá? Mas vamos lá que a gente tem bastante coisa e nós temos agora a voz do consumidor, não é? Então, roda a vinheta pra gente. Travou a vinheta. Coloca aqui, tem como colocar aqui para mim? Tem? Aqui. Regina Santa Malha. Como eu faço? Na pandemia, fiquei devendo o cheque especial e o cartão de crédito do Banco do Brasil. Só que antes de eu ir negociar, o Banco do Brasil vendeu a minha dívida para uma empresa de cobrança do Paraná. E a minha, deve ser a minha vida, né? Virou um tormento com esse povo. Está impagável a minha dívida. E mesmo eu pagando, vou continuar com restrição no FCO, segundo informado por um funcionário do próprio banco. O que faço, doutor Eric? Muito importante isso aí, doutor. E o que nós precisamos atender? FCO é Fundo Constitucional Originário, salvo o melhor juízo, que é um crédito que é concedido para fins de manutenção. Não vincula a qualquer relação de consumo isso. Até porque tem lei própria para esse fins. Nesse aspecto, senhora Regina, é importante ressaltar que o banco, sim, ele pode fazer uma cessão de direitos do crédito que ele tem com a senhora, a partir do momento que a senhora assina o contrato do FCO, está devidamente autorizado para tanto. Mas há um equívoco muito grande da parte do banco falar que, se haver o adimplemento, a senhora irá continuar devendo. Lógico que não. Por quê? Você está dando como quitado a dívida àquele que fez a aquisição, o cessionário, e, por lógica, ela vai estar extinta. Agora, se haverá uma restrição interna no Banco do Brasil, é uma outra vertente. Bom, doutor,
Você acabou de me falar aí dessa possível restrição, negativação interna. Existe alguma forma do consumidor identificar essa restrição interna? E se ele conseguir identificar, o que ele pode fazer, doutor? Muito bem colocado, doutor. A restrição interna, ela é impossível ao consumidor, a olhos nus, a obter acesso. Por quê? O nome dele não vai para o sistema do Serasa. Sim. O que ele obtém são respostas evasivas sobre o baixo score. Inclusive, hoje você pode fazer a consulta sobre o seu score, ele estando baixo ou não. Mas o que eu sempre recomendo o consumidor a fazer? Converse com o seu banco através de notificação. Solicite informações. Porque, primeiro, a restrição interna, ela viola claramente o Código de Defesa do Consumidor, pois não dá a transparência. O princípio da transparência é assegurado nas relações de consumo. E outro, se eu estou omitindo uma informação, incorre também na falha na prestação de serviço, razões em que o consumidor deve ter ciência. Se ele sabe, procure o PROCON e logo este vai adotar uma providência cabível. Bom, seria então o caso de uma falha prevista lá, como você mesmo falou, direito de informação clara e precisa, lá do artigo 6º, 4, 3 do isso. Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se você não tem uma informação clara e precisa sobre o que está te causando aquela negativação, então feriu uma norma básica de direito do consumidor. E vai de encontro ao inciso 4, por quê? O consumidor, nesse aspecto, ele está sendo incluído numa relação de consumo desleal. Exatamente. É absolutamente desleal com o consumidor esse feito. Está desequilibrada a relação. Muito. Porque quando o banco oferece os seus produtos e esse obtém a quitação, a partir do momento que ele consegue ter o direito a esse crédito, mas o banco, vendo que por uma vez ou outra ele se tornou inadimplente, o restringe, o limita. Não, bacana. Bom, espero que a gente tenha conseguido responder aqui a dúvida da Regina. Mas nós temos mais participações. Nós temos aqui a Andressa, eu não sei ler esse sobrenome, doutor. Boer. Bom. É alemão, eu acredito, ou polonês. Como que é? Bauer. Eu acho que a sonoridade da Simone ficou mais bonita, hein? Ficou. Tá, mas vamos lá. Estou com um problema com uma financeira onde contratei os serviços e estou pedindo a desistência e estorno do valor pago, ciente que a quebra de contrato resultaria em um desconto de 30%. Então, ela sabe que ela, rescindindo do contrato, ela vai pagar uma multa de 30%. Então, ela está ciente. Porém, mesmo ciente da multa, eles querem que eu assine uma desistência sem devolução alguma dos valores. Paguei R$ 2.500. Pedi esse cancelamento, o contrato no dia 26/9 e aguardei mais 15 dias e nada de devolução do dinheiro. O que eu faço? Dr. Rolf, a sorte de hoje é que eu tenho o senhor como advogado aqui, nós vamos poder debater isso. Sim. E se o que eu falar me der um problema, o senhor me defende. E se o que eu falar der problema, daí a gente pede socorro para Simone? Porque então, tá o que bom. eu estou vendo, ela contratou uma financeira para resolver problema inerente a financiamento do veículo dela. Sim. Eu falo isso sem medo, doutor. Já falei isso inúmeras vezes. Procuro imóvel. Ela, para todos os efeitos, é uma relação com um banco indireta. Procure sempre um advogado de sua confiança. Financeira não tem capacidade postulatória. O que pode acontecer, o que inclusive a nossa presidente da OAB já ingressou com algumas ações nesse sentido, é que estas empresas utilizam desses mecanismos para captar cliente e transferir isso para um advogado. É a única forma que se tem de fazer a revisão de um contrato. Mas veja bem, na relação jurídica com a senhora e a empresa, se era certo que houve o combinado de reter 30%, mas depois veio uma medida que restringe todos os valores, isso vai de encontro ao Código do Processo Civil pela resolução onerosa do contrato. Tal fato imprevisto determina essa resolução. A teoria da imprevisão determina que, quando uma das partes obtém uma absoluta desvantagem em favor da outra, por sua culpa, o contrato deve se resolver. Logo, a senhora não tem que pagar nenhum valor. Bom, a gente tem que tomar também alguns cuidados. Por quê? Como a gente não recebeu aqui a cópia desse contrato, eu não sei, tem aí?
eu não sei quanto que ela, de fato, estava pegando nessa financeira. Ah, mas veja bem, doutor, olha o nome do contrato. Deixa eu ver. Contrato de prestação de serviço de honorários advocatícios. É captação. E ela se apresentou aqui como financeira. Exatamente. Então, infelizmente, até a saída que eu ia adotar aqui não é possível. Então, remuneração de serviço profissional. Olha lá, contratação de honorários. Então, isso aí é captação, isso aí tem que ser denunciado na OAB, tá? E a OAB tem que tomar as devidas providências. Então, meu conselho aqui é: procure imediatamente a OAB, faça uma denúncia e peça que a OAB tome as providências necessárias. Tá, mas a OAB pode sem intervir. problema algum. A OAB expede uma carta federal, precatória. Exatamente. Tá, e vai ouvir ele, vai ouvir o escritório ou o advogado lá no foro dele mesmo, tá? Então, procure, você pode procurar a OAB nossa aqui em Cuiabá, tá? Faça a sua reclamação e a OAB vai adotar as providências para ouvir esse advogado, advogada lá na comarca dela. Tá? Mas nós temos mais participação, não temos? Eliane da Silva, do Copa Mil. Vendi uma moto em uma garagem e, posteriormente, adquiri outra moto na mesma loja, na mesma garagem. No entanto, até o momento, a garagem não realizou a transferência da moto que vendi e também não me forneceu os documentos necessários para efetuar a transferência da moto que comprei. Bom, ficou elas por elas, né? Ele ficou com uma moto nova e o documento velho. Então, o que devo fazer nessa situação, doutor? É uma situação tanto quanto inusitada e que é comum nas garagens, principalmente aqui em Cuiabá. Não é a primeira nem a segunda reclamação. Veja bem, senhora Eliane, para todos os efeitos, esta relação de consumo da senhora, ela não exige uma segurança. E por não ter uma segurança, deixando ela frágil, pois em uma eventual circunstância, se parada na blitz, a senhora vai ter a moto apreendida. Sim. Logo, se o serviço não oferece a segurança necessária, artigo 14, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, a falha na prestação de serviço. Inclusive, por esse aspecto, a senhora pode ingressar com uma ação e uma das opções é rescindir o contrato. Ah, doutor, mas eu não tenho o contrato escrito. Tudo bem. Se a senhora tiver provas de uma relação jurídica, a senhora pode ingressar com uma ação nesse sentido também. E é o que eu recomendo, pois isso vai ficar sendo uma morosidade de forma constante, vai se prolongar ou... Lhe dou uma outra dica, esta mais importante: contrate um advogado de sua confiança, notifique ela de forma extrajudicial, sob pena de uma ação de obrigação de fazer. Eu acho que mais completa do que essa resposta é impossível, né, doutor? É só se a gente pedir socorro aqui para o chat GPT, né? Que a Simone já mostrou que ele responde mais do que o próprio advogado. Uma vez eu fiquei impressionado aqui, sabia? É um absurdo, doutor. Tá, eu já vi algumas funções. Ultimamente eu estou... O Onofre tinha me feito uma pergunta aqui, aí eu estava formulando a resposta, a Simone colocou no site lá, ele deu a resposta mais completa do que a que eu ia falar no ar. Né? Eu fiquei até constrangido aqui, doutor. Doutor, eu quero aproveitar essa brecha aqui, depois a Simone briga com a gente. Mas a inteligência artificial, ela está muito avançada. Inclusive, até para você, consumidor, muito cuidado com os golpes em que você vê uma pessoa que é quem você conhece, você convive, lhe mandando um vídeo. Hoje, a inteligência artificial faz uma reprodução da pessoa, a boca simula, o timbre da voz é o mesmo. Inclusive, teve um caso aqui em Cuiabá de uma mulher que depositou 200 mil achando que era o marido. Doutor, eu tenho uma outra empresa no meu nome e eu precisava fazer a tradução de um vídeo meu, tá? E eu não sabia como fazer isso, eu fui pesquisar nesse chat. E ele me deu a resposta, tá? E lá eu consegui fazer com que a inteligência artificial dublasse a minha fala. No vídeo. No vídeo. A leitura labial perfeita. A mesma voz minha, só que falando na língua adequada, e encaixou certinho com a leitura labial. Então, é impressionante a tecnologia onde já chegou. É assustador. Sim, então, a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que você está vendo ali pode ser real.
Estamos de volta, agora são 22 horas e 52 minutos. Estamos caminhando para a retinha final do nosso programa, mas vamos deixar mais uma vez aqui o nosso WhatsApp, porque você ainda pode participar conosco, você ainda pode mandar a sua selfie, você ainda pode participar da nossa promoção do Comper, que vai ser sorteada na sexta-feira. E a gente teve agora, semana passada, uma pessoa que recebeu R$3.000 de vale-compras do Comper. É uma senhora compra. Então, você também pode ganhar. Vai ser R$600 agora, mas já é uma ótima compra. Participe, mande sua selfie. Precisa ter o programa, o Dr. Eric, eu, aqui no fundo, mas lembre, coloque seu nome e o local de onde você está falando. O nosso telefone para você participar é 99691-2727. E vamos voltar para a voz do consumidor. Está na tela? WhatsApp antes? Então vamos lá, coloca o WhatsApp aqui para a gente, aqui. Vamos lá. O assunto de hoje realmente foi uma verdadeira aula, aprendi muito. Estou cá aguardando ganhar o prêmio. Cleide Miranda de Oliveira, Rua Los Angeles, quadra 41, Jardim Califórnia, Cuiabá. Que bacana, obrigado, Cleide. Espero que seja sorteada. Boa noite, meu esposo está super endividado, comprometendo até o sustento da família. Gostaria de saber se tem como diminuir esses empréstimos consignados, etc. Diz que tem que comprometer somente 35%. O dele está mais de 70% comprometido. Novo Mato Grosso, estou assistindo o programa. Pode nos ajudar, doutor? Com certeza, doutor Rolf. Veja bem, nós não podemos cair em lenda. Regra de 30%, 40% é um certo equívoco, até porque a lei não diz sobre isso. Quando nós falamos em consignados, em financiamentos, e o que o superendividamento trata é o comprometimento do mínimo existencial. É aquilo que é indispensável, o bem comum da sua família. Mas, partindo da informação que a senhora nos trouxe, que está comprometendo o rendimento da família da senhora, sem sombra de dúvida, busque um advogado de sua confiança, ingresse em juízo. Dr. Rolf, eu estou vendo que os juízes já estão adequando aquilo que o CDC diz, porque antigamente muitos estavam perdidos, né? Não sabia como lidar com o procedimento do superendividamento. Então, invoque a justiça para que ela possa lhe conceder um parcelamento, uma quitação através do desconto, enfim, há um programa dentro do judiciário, pela lei, que pode ajudar você. Bom, ótimo esclarecimento, doutor. Vamos lá, boa noite. Quando entro com uma ação contra uma instituição educacional, daí houve uma chamada para audiência e não aceitaram o pedido de indenização. Daí foi adiada para outra audiência. O advogado perdeu a segunda chamada para audiência. Daí veio quase R$ 1.500 de custas judiciais. A pergunta: o advogado não teria que se responsabilizar por pagar essas custas? Eu tive que pagar, ou meu nome ia ser protestado. Ele alegou que tinha pedido gratuidade, mas isso não justifica ele ter perdido o dia do comparecimento. O que devo fazer? Olha, veja bem, custas e taxas processuais, artigo 99 do Código de Processo Civil, se pobre na presunção jurídica e social, concedida a justiça gratuita. Se você perde uma audiência de instrução, logo você pode obter ali um efeito de litigância de má-fé, que não abarca a justiça gratuita. Ela é um outro fenômeno, certo? É o efeito punitivo. Exatamente. Inclusive, ainda, a depender da circunstância, revogada a justiça gratuita. O Estado de Mato Grosso faz isso, mas o STJ já considera isso ilegal. Se o advogado perdeu a audiência, de fato é responsabilidade dele. Mas eu não vou fazer um juízo de culpa, porque nós precisamos ver o que aconteceu. Às vezes há uma intimação em seu desfavor e não houve acusação no sistema. Então, nesse ponto eu me reservo, esclareço somente o ponto jurídico. Bom, mais uma aqui pra gente. Tem? Não? Então, vamos agora para a voz do consumidor? Já está aqui na tela. Vamos lá. Lucineide Garcia, Jardim das Palmeiras. A Energisa cortou minha energia
sem aviso de corte. Entrei em desespero porque trabalho em casa e tive que desmarcar clientes. Liguei na central e pedi o parcelamento da fatura de setembro, no valor de R$ 649,22, pois não tinha todo o dinheiro. Dei R$ 200 de entrada e pedi a religação. Só que tinha outra surpresa. A atendente me informou que para solicitar a religação não poderia ter faturas em aberto e teria que pagar também o mês de outubro de R$ 561,78, que venceria, ou seja, não estava vencida, no dia 20/10. Para continuar trabalhando, peguei o dinheiro do aluguel e fiz o pagamento integral das duas faturas, no total de R$ 1.211, mais 200 que tinha pago na entrada do parcelamento da conta de setembro. O que eu faço nessa situação? Está correto cobrar duas faturas para religar? Pois o meu problema só aumentou. Agora, vou ter que pagar juros de aluguel. O que eu faço? Doutor, eu aproveito aqui para fazer o meu manifesto que, se nós temos uma lei que trata do superendividamento, nós precisamos ter medidas administrativas pelo Executivo juntamente à Energisa para facilitar esses pagamentos. Por quê? Porque a luz é um direito social garantido pela Constituição Federal. O bem-estar é um direito social constituído na Carta de 1988. Mas, a partir da premissa daquilo que ela falou, vai de encontro ao artigo 6º, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque é um método coercitivo. Ou eu pago ou eu fico sem luz. Então, são medidas como essa, arbitrárias, onde o consumidor não tem para onde fugir. O consumidor, ele é vulnerável, artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, precisamos de políticas públicas favoráveis ao consumidor quando se tratar de um direito social como este. Nesse aspecto, o que eu recomendo para a senhora Lucineide Garcia, é buscar o judiciário, quem sabe até pedir uma revisão dessas faturas. Se a senhora pagava o valor de R$ 649,22, veja se não é um equívoco, uma cobrança equivocada. Mas é necessário políticas públicas de proteção nesse sentido. Eu queria só fazer aqui mais dois apontamentos, doutor. Nós temos também aqui o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor inadimplente, ele não pode ser exposto ao ridículo. Então, ele não pode sofrer constrangimento no momento da cobrança. E eu acho que esse corte, essa exigência de uma fatura que ainda não estava vencida, ou seja, ela deixou bem claro, que a fatura venceria no dia 20. Então, quer dizer, estar exigindo o pagamento de algo que não venceu para que a consumidora pudesse ter a sua energia devolvida e cessasse o constrangimento ilegal, eu acho que extrapolou até mesmo o bom senso numa relação, né? Logo, é aquilo que ensina o artigo 5º, inciso 5, é inviolável a honra, a intimidade, você está exposto ao ridículo. Sim. Então, mas vamos lá, nós temos também mais uma participação para dar tempo ainda, hein? Ana Rosa do Pedra 90. Mandei o meu carro para o conserto e avisei que ia pegar estrada. Comprei todas as peças. O dono da oficina falou que estava tudo certo. Não recebi a ordem de serviço e a nota fiscal. Viajei e o carro estragou na estrada. Para chegar a Cuiabá, tive que procurar uma mecânica na estrada para mexer na correia dentada. Quando levei o carro novamente na oficina, o dono falou que o serviço dele tinha perdido a garantia, porque o outro mecânico havia mexido. E me pediu as mesmas peças do primeiro serviço. Troquei de fornecedor e fui para a oficina receber as novas peças. Fiz a conferência, fotografei e peguei. O dono da oficina ficou irado comigo, me ofendeu, desqualificou o meu carro, alegando que ele estava acostumado a consertar carros caros e não seria um de 15 mil que ele faria algo de errado. Ele somente fez isso porque sou mulher. Quando fui com um familiar homem, ele mudou o tratamento. Onofre, como resolver este problema? Eu tenho algum direito? Inúmeros direitos. Vamos só mudar aqui.
Doutor Eric, como resolver este problema? Eu tenho algum direito? Inúmeros direitos, inclusive a sua honra foi violada. E ainda há um preconceito pelo fato de ser mulher. Sim. E considerando essa audácia deste fornecedor de serviço, ele deve ser responsabilizado. Agora, quanto a essa condição do carro e das peças, é importante que a senhora tenha prova suficiente, como a senhora fez, e busque até uma indenização por danos materiais, porque se houve o gasto e o serviço foi falho, é seu direito de se ver indenizada. Pelo que eu entendi, doutor, parece que exatamente o mesmo serviço que foi feito na oficina em Cuiabá, tá? Ela teve que refazer na estrada. Então, quer dizer, já mostra... Não é isso? Não foram as mesmas peças? Não, olha lá. Ela falou que o carro teve que mexer na estrada e que perdeu a garantia só para trocou chegar... a correia dentada. Só para fazer um gambiarra para conseguir chegar no trabalho. E aí ela chegou, levou na oficina, nessa oficina. Isso é um método desleal. Por que é um método desleal? Eu dizer que perdeu a garantia porque um outro mecânico mexeu, eu estando em um estado de necessidade, ou eu teria gastos exorbitantes, ou eu não chegava Quer dizer, em Cuiabá. como que a lei ia chegar? Ela estava na viagem. Por teletransporte? Gastar 5, 6 mil reais de guincho? A gente vê umas coisas que só pode ser brincadeira mesmo, né? Dá tempo de mais alguma coisa ou chegamos no final do programa? A gente pode comentar ainda mais um caso. Da Sorria? Não? Então, Transitou doutor em Eric, julgado. Transitou. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. É um prazer poder apresentar o programa aqui em parceria com o senhor. Espero que a gente possa ter outras oportunidades como essa. E a gente dá uma folguinha para o Onofre. Eu que agradeço, meu amigo. Eu sempre digo, coisas boas fazem com que o universo una propósitos. Meu muito obrigado. A você, telespectador, fica aqui a minha gratidão. E até a próxima, se Deus quiser. Cidadão consumidor.